Continue a discussão. Não havendo executivo. 538, requerimento, o assunto aqui foi formulado errado aqui no assunto, mas é sobre contratações artísticas. Requer informações ao Poder Executivo sobre contratações artísticas. E é do vereador Marco Antônio Xavier. Em discussão, não havendo executivo. 539, requer informações do Poder Executivo sobre o serviço Só Cacareco. Vereador Marco Antônio Xavier. Em discussão, não havendo executivo. 540, requer informações do Poder Executivo sobre a implantação de lombadas no município. A autoria do vereador Marco Antônio Xavier. Eu quero, discussão, presidente. Com a palavra, vereador Marco Xavier. Presidente, vereadores, vereadoras, público presente, população que nos acompanha através dos meios de comunicação. Eu fiz esse requerimento, presidente, em função de uma matéria que saiu no jornal, que me chamou a atenção. A matéria dizia que Limeira ganha em torno de quatro lombadas por mês. Já nesse ano, são mais de 26 lombadas já instaladas. Aqui não quero também nem discutir o mérito da necessidade da lombada, que eu acho que nós temos técnico suficiente na Secretaria de Mobilidade Urbana para saber a necessidade. Quando eu faço um pedido através da população que nos pede sobre uma orientação, alguma situação do trânsito, a gente sempre tem pedido no intuito que faça um estudo naquela região, se há necessidade de algum mecanismo para poder diminuir a velocidade dos carros, enfim. Isso pode ser uma lombada, pode ser um radar, uma melhoria na sinalização, ou os fiscais estarem mais presentes. Então, cabe à Secretaria definir isso aí, decidir, porque a população sempre nos procura e a gente tem que atender ela da maneira que nós temos as ferramentas na mão. Mas é no intuito de saber também os valores que são gastos para fazer essa lombada. Então, fico aguardando a resposta desse requerimento para a gente ter uma ampla discussão sobre valores e necessidades, até que ponto a lombada é importante ou não. Então, é discutir sobre esse assunto, presidente. Muito obrigado. Continua a discussão. Eu quero discutir. A palavra, vereador Cleiton Silva. Lemão. Lemão, desculpa. Senhor presidente, vereadores e vereadoras, público presente. Questão de lombada, vereador Marcos. A gente recebe quase que todo dia, um pedido. Dá para fazer uma lombada lá na rua que eu moro. E eu tinha recebido bastante pedido ali do Jardim Santo Eulália. Aí eu comecei a analisar posso dizer, declive que ela. A rua estreita, calçada, que tem um poste, uma árvore e às vezes coletor de lixo, que o pessoal que não consegue passar nenhuma pessoa. A pessoa tem que andar na rua. E aí, porque a calçada é estreita, aí você colocar uma lombada de repente, por isso que os técnicos, às vezes a gente fala, a gente acha bom, a gente acha que pode, mas aí vai a pessoa lá, existe a lei sobre a quantidade de declive, o ângulo, e a gente não entende nada disso. Aí falei com o meu amigo que fez o pedido, outra pessoa, expliquei para ele, mas é difícil a pessoa entender, fala, mas nós precisamos, o carro corre muito, mas se você colocar uma lombada lá, corre o risco de acontecer mais acidente do que sem a lombada. Agora, logicamente que a conscientização de quem está dirigindo deveria prevalecer. A pessoa, como eu sempre falo, adquire um carro, acha que conseguiu eu tenho uma arma na mão, eu estou aqui, ninguém vai me machucar, se bater não tem problema, mas tem que tomar cuidado. E nós vimos outros locais. Então, a questão de lombada, eu acho necessário em vários lugares também. Não é? Nas avenidas principalmente, porque parece que as pessoas querem correr mais, porque tem mais espaço, vereador Zé da Mix.
Mas nós temos que tomar cuidado quando a gente faz o requerimento. Então, como o senhor disse, pedir um estudo, né? É a mesma coisa quando a gente pede para fazer a remoção de uma árvore. Sempre fazer a reposição, né? Se tirar aquela árvore, poder colocar uma outra no local, para que a cidade continue bonita, arborizada, tudo. Então, um requerimento interessante. Os custos, nós sabemos que vem um dinheiro do governo estadual para fazer um estudo onde há necessidade de lombada, e foi contemplado alguns bairros com lombada. Inclusive, agora vai começar a semaforização, essa palavra bonita, ali na Secap, quem sabe no Enxuto, na Jardim Aeroporto, Taba do Brasil, que é muito necessário, para quem não conhece ali, é terrível para você passar. Coisas que no passado era terrível falar em semaforização, hoje é a solução, né? Terrível quando se fala assim, lombada, hoje em muitos lugares precisa da lombada, vereadora Érica. Então é só isso nesse momento, que possamos ter o estudo. A parte, vereador. Eu daria a parte, mas acabou o tempo. Com a palavra, a vereadora Carolina Pontes. Com a palavra, o vereador Rafael Camargo. Nobre vereador Lemão, vereador Marcos Xavier, essa é a minha opinião que eu vou explanar agora. Creio eu que a lombada deva ser o último recurso que a mobilidade ou que a prefeitura encontra para poder fazer com que o veículo ande na velocidade permitida. Isso é reflexo, vou falar de novo, porque a prevenção, doutor Marcelo, não é só na saúde, não, vem na educação também. Se o dinheiro arrecadado com as multas, se esse dinheiro é empregue na prevenção, na educação do trânsito já desde criança, obviamente que o gasto depois, tanto do município para se fazer lombado ou até custear acidente é menor. No centro, por exemplo, em várias ruas e avenidas também dos bairros, a gente sabe que hoje a velocidade que trafega o carro, a moto e até o ônibus, que segundo consta, falta ônibus na frota. Então o motorista, para suprir a necessidade do ônibus, ele anda mais rápido. Tanto que no pronto-socorro é super comum um idoso que com freada de ônibus em cima de lombada ou até velocidade, o passageiro cair. Mas então a gente espera que num futuro bem próximo possa existir um pouquinho de entendimento e pôr a mão na consciência, a própria população pôr a mão na consciência. Recentemente, Vossa Excelência, juntamente do vereador Helder, foram falar sobre a questão da velocidade dos veículos, dos carros, e de repente passou um ônibus e quase atropelou o vereador Helder do táxi. Uma parte, vereador. Toda? Realmente, nós tivemos um local, eu, vereador Helder, solicitado pela população, nós vimos o trânsito intenso naquela região, um lugar difícil, provavelmente quase impossível se colocar uma lombada ali, mas nós fizemos o nosso papel de provocar a prefeitura para que vá até o local, faça o estudo, faça uma melhoria, o que for preciso. É difícil a gente dizer de fato que é importante, se é a lombada, se é um radar, se é uma bela sinalização, e é legal quando o poder público usa a imaginação e cria maneiras diferentes para poder provocar. Outro dia eu tinha visto uma faixa de pedestre meio 3 graus, 3D, meio 3D. É legal, é uma maneira também de você provocar ali. Então, é importante isso. O vereador Lemão colocou muito bem na questão da semaforização. Quando o poder público, os prefeitos, dão continuidade do trabalho dos outros prefeitos, nós conseguimos avanços dessa maneira. Muito obrigado. Eu só espero que a gente invista muito em educação, vereador, senão a Limeira vai ser a cidade que mais tem lombada e semáforo no mundo. Obrigado, presidente. Continua a discussão. Eu quero discutir, presidente. Vou deixar o Helder. Pleito, depois o Helder do táxi. Senhor presidente, só por conta de algo que é meu caminho também todo dia, e eu quero fazer esse relato, eu acho que
É óbvio que todos nós recebemos essa demanda. No meu gabinete eu já recebi vários pedidos de lombada, de faixa elevada. Mas eu acho que isso aí merece um estudo. Como muito bem disse o Lemão aí, de semaforização, de lombada, mas eu acredito que até o requerimento do Marco Xavier é para saber qual é o custo disso daí. E lembrando que aqui na Anel Viário, ali na Anavec, há uma situação que ficou um tanto quanto, para mim, engraçado. Para mim, engraçado. Tem uma faixa elevada na esquina, depois tem uma faixa normal, aonde foi feito aquela passagem para deficiente, onde foi pichado já ali na Anavec, depois outra faixa elevada, mas uns 10 metros para baixo. Justo onde tem a passagem ali do deficiente, não tem lombada. Ou ele tem que escolher a faixa lá da esquina, que é 10 metros, ou a faixa 10 metros para baixo. Quer dizer, em 20 metros tem duas faixas elevadas, por que não fez uma só no meio ali? Entre as duas? Então, não tem planejamento. É isso que eu acho que tem que ser questionado. Outro questionamento, esse eu já fiz até requerimento aguardando resposta, aqui embaixo da linha do trem, perto ali da Citropectina, não tem calçada do lado que vem da Citropectina em direção ao batalhão. Não tem calçada ali. Sabe o que eles fizeram para garantir a segurança da população? Uma faixa, aí colocaram um monte de gradil no canteiro central e volta depois de novo. É mais seguro ele atravessar 2 vezes o anel viário do que construir uma calçada? São essas coisas que eu acho que a gente tem que questionar. É óbvio que muitos lugares precisam da lombada, precisam da faixa elevada, precisa, mas gastou um dinheiro com gradil naquele lugar, e na Secap ali na Luiz Pântano, aonde o fluxo é intenso, tem escola, tem farmácia, onde eu fiz indicação de gradil até agora não colocou. Então, esse planejamento tem que ter. Atravessa o pedestre 2 vezes o anel viário, porque é mais seguro, porque não tem calçada de um lado. E aí atravessa, coloca aquele gradil e outra. Eu fiquei ali 2 horas, eu não vi uma pessoa atravessando. O único que veio, passou por dentro da faixa ali e não atravessou no gradil. Então, quer dizer, tem que ter planejamento. Eu acho que é necessário, mas vamos ter um planejamento para fazer essas coisas. É a mesma coisa da passagem elevada. 2 passagens elevadas em 20 metros, e aonde tem a passagem do deficiente, não tem faixa elevada, só tem a passagem de pedestre. Aí o deficiente tem que ir ou na de cima ou na de baixo. Faz uma no meio que resolve o problema. Obrigado, senhor presidente. A palavra vereador Helder Lúcio de Oliveira. Senhor presidente, nobres amigos vereadores, todos que nos ouve pelo meio de comunicação. Marco Xavier, parabéns pelo requerimento interessante, onde que algumas lombadas também foram feitas através do pedido do nosso gabinete, foram bastante viáveis. Aproveitar a oportunidade para agradecer, ali na Luiz Varga, aonde que dessa rua Marechal Rondon, onde que as crianças, quando saíam da escola, não conseguiriam atravessar, é muito difícil, com aquela lombada lá ajudou muito. Mas o que precisa, Marco Xavier, a lombada, é fazer aqueles radares de 40 por hora no anel viário. Então é isso que está precisando hoje. Algumas lombadas que foram feitas também em frente à escola que não tinha, que é pedido nosso também. Tem lugares que o pessoal pede que é difícil mesmo de fazer, mas tem lugar que é necessário. Agora, aproveitando a situação que o Creiton Silva estava falando, até hoje eu não entendi aquela lombada. Quando eu trabalhava de táxi, eu andei mais de 30 cidades, nunca vi lombada na rotatória. É a primeira, é aquela lá do Anavec, que é um absurdo. Quando você vai fazer a rotatória, que você vai acessar, de novo a anel viário já tem uma lombada. Isso não existe. Foi feito um estudo, mas então esse estudo está errado. Ou só em Limeira está certo e no Brasil inteiro está tudo errado. Aquela lombada lá não está fora do comum. Aquela lombada lá é impossível continuar aquela lombada. Então peço que aquela lombada lá não é viável, não. Obrigado, senhor presidente. Continua a discussão. Eu quero discutir. Com a palavra a vereadora Érica Tanque. Senhor presidente, nobres pares, um assunto que sempre movimenta aqui é mobilidade urbana. E dentro desse ponto, a gente aprende muito com os nossos questionamentos, quando a gente busca saber sobre o assunto por
certa feita, me procuraram falando que havia uma saída de um bairro para da cidade, na pista, e que antes ela era curtinha e depois demandava, pela mudança, demandava tempo. E eu fui, né, questionar a então secretária e aprendi que, do jeito que era feita aquela saída, ele jogava exatamente o caminhão, que normalmente saía dali, na faixa, exatamente na faixa de velocidade maior. E que isso, né, causaria um sério risco. Coisas que a gente, no olhar normal, que não somos técnicos na área, pode entender de outra forma. Então, é sempre muito prudente a gente conversar com os técnicos que são dessa área. Eu voltei realmente satisfeita de ter aprendido uma nova coisa. Eu tenho a impressão, não tenho certeza se foi o Mir que comentou até na prefeitura sobre 2 faixas, e pelo que eu me lembro, até a resposta foi que esse estudo veio exatamente também através desse programa do Estado, pelo grande número de acidentes que Limeira tem, que isso foi executado dessa forma, que é um estudo. Eu não tenho certeza, eu ouvi assim de orelhada no gabinete, acho que o vereador me pode falar, que muitas vezes o que a gente acha que não tem muita noção, né, acaba tendo para os técnicos, e a gente tem que ver isso. Então, me lembrei desse fato, peço para o vereador Mir que fale. Muito obrigada, senhor presidente. Vereadora Constância Félix. Senhor presidente, nobres pares, plateia presente. Esse assunto lombada é um assunto que eu tenho tido bastante cautela, porque meu gabinete, como de todos os vereadores aqui, tem sido procurados para realmente, agora a gente está vendo muitas lombadas saindo, quer dizer, as pessoas começam a observar e acham que pode pôr na frente da casa, onde, né? Então, o que eu tenho feito é exatamente o que o próprio Marco Xavier comentou. O que eu tenho feito é pedido estudos. Então, as pessoas estão encaminhando. Agora, que eu estou preocupada, eu estou. Até gostei desse questionamento, acho que foi até o Marco Xavier que fez, né? Quanto está custando cada lombada, porque está muito esquisito. Os buracos não estão arrumando, mas lombada está até embaixo de semáforo, né? Inclusive o Cleito comentou agora há pouco aí daquela passagem lá em cima, na passarela ali, que eu antes de fazer aquilo lá, eu falei, aquilo ali tem que ser com grade, não pode ser fechado, porque vai ter estupros ali, aquele lugar é terrível, aquele lugar é ruim, mas continuaram e fizeram aquela passarela. Fizeram aquela passarela, ninguém está utilizando porque é muito perigosa. Outra coisa, falando de grade, me veio à mente agora. Lembra da grade que eu falei, de uma grade da rodoviária? Fizeram umas grades correndo, só para vocês saberem, viu, vereador? Está tudo jogado num canto lá, viu? É dinheiro público, viu? Que está lá jogado. Já fui lá dar uma olhadinha, está tudo jogadinho no cantinho lá. Então, voltando na questão aqui, o assunto é sério. Vamos fazer lombada? Sou totalmente a favor, desde que tenha sido feito, eu quero os critérios que estão sendo colocados para realmente fazer o tanto de lombada que está fazendo. Agora, se realmente precisa, vamos fazer a lombada. Mas que está esquisito, tá. Tampar buraco eu não estou vendo, mas lombada eu estou vendo uns montes, uma atrás da outra. O próprio Cleito falou que acho que 20 metros está dando diferença de uma para outra. Então, vamos ficar atentos a essas coisas, vereadores. Nós estamos aqui para fiscalizar e quem manda nessa cidade não é só o executivo. Pelo contrário, 21 vereadores que representam realmente esse povo que está aqui, ó. Representam vocês. Representam, porque são vocês que pagam o nosso salário. Então, vocês que são nossos patrões. Muito obrigada, senhor presidente. Quero discutir. Com a palavra, vereador Lubogo. Senhor presidente, vereadoras, vereadores, público presente, todos os ouvintes. Senhor presidente, eu também quero deixar registrado aqui, eu sei que foi obra de verbas federal, mas aquela passarelinha que fizeram, que ela é inteirinha fechada, realmente ela não dá segurança para ninguém. Inclusive foi matéria minha de Facebook. E outra coisa, fizeram a lombada ali, logo depois da rotatória, conforme o vereador Cleiton falou, e faixa elevada. E aqueles gradios lá embaixo. E logo depois, na rotatória,
que é do bairro 12P's, da Avenida Laranjeiras, que o pessoal que tem aquela rotatória que vai para o Santo André, ali é um pedido muito antigo dos moradores, de uma passagem elevada um pouquinho antes da rotatória, porque tem uma faixa de pedestre logo depois da rotatória e ninguém consegue atravessar. E tem um abaixo-assinado e, infelizmente, não foi realizada uma obra naquele lugar, que é um pedido muito antigo dos moradores. Então, eu também vou fazer outro requerimento, vou juntar mais um abaixo-assinado e pedir para que vejam com bons olhos uma passagem elevada naquele local, que é um pedido de todos os moradores que atravessam ali para trabalhar. Ali tem a igreja do Santo André, onde o pessoal do lado de cá atravessa para o lado de lá. Tem a igreja de São Geraldo também, que a comunidade de Santo André vai para a igreja de São Geraldo, e são muitos idosos que fazem essa travessia, crianças. Então, fica esse pedido aí para um olhar naquele local também. Não, uma Muito parte, obrigada. vereadora. Sim, vereador Cleiton. Inclusive, ali também eu já fiz o pedido ali de passagem elevada, até porque eu conheço bastante gente, eu morei ali na Avenida Joinville, do Jardim Laranjeiras. E ali realmente o pessoal atravessa muito para o Santo André, quanto do Santo André para lá. E eu fui jogar futebol, eu jogo futebol ali no condomínio IP, sábado agora. Se a senhora prestar atenção e passar por lá, justo ali onde foi colocado os postes de energia elétrica, o poste que dá de frente com a rotatória, que sai do anel viário para a rotatória, já está no chão. Quer dizer, acho que no final de semana teve um acidente. Então, quer dizer, para você ver a velocidade. E é justo ali onde foi feita a passagem para atravessar, para passar ali por baixo da linha férrea, tem que atravessar para ir no canteiro central do anel viário e depois voltar de novo. Então, quer dizer, é muito perigoso para quem mora ali. Obrigado, vereadora. Continue a discussão. Jorge Freitas. Senhor presidente, senhoras, senhores vereadores, público presente, quero, em primeiro lugar, saudar o vereador Marco Xavier pelo importante assunto que trata-se de lombada nas vias públicas da cidade de Limeira. O trânsito tem sido uma das questões mais polêmicas dos últimos tempos. A quantidade de veículos, Limeira, por exemplo, tem 113 mil imóveis, casa, comércio, e 230 mil veículos. Mais de 2 veículos por imóveis. Então, realmente, a disciplinarização do trânsito, e não só a Limeira, mas as grandes cidades do Brasil, Vaguinho, principalmente as capitais, não tem um modelo apropriado de transporte coletivo como tem as grandes cidades europeias, Estados Unidos, países da Europa, da Ásia, Japão, Holanda, Espanha, não diria, mas França, Itália. O transporte coletivo é o transporte mais usado pelas pessoas nos grandes centros, nas grandes cidades do mundo. Somente no Brasil que ainda as pessoas se utilizam de seus veículos, na maior parte das vezes, para o transporte de para ir trabalhar, para se locomover de qualquer situação. O Código de Trânsito Brasileiro, que é a Lei 9.503, estabelece a necessidade de lombada no seu artigo 94. É uma lei de 1997. Ela juntou todas as leis de 1965 até 96 e estabeleceu um Código de Trânsito. O objetivo número 1 do Código de Trânsito Brasileiro, senhoras e senhores, é priorizar a vida do pedestre. É claro que disciplina a regulamentação e regulamenta o trânsito, os veículos, sinalização, mas o objetivo maior é a vida, é a pessoa. Eu também acho que não deveria ter lombadas. Eu também acho que os motoristas, todos eles, deveriam transitar de forma pacífica para que não houvesse necessidade de semáforo, de lombadas, nas rotatórias, etc. Mas
Mas, infelizmente, é um mal necessário. As pessoas que vão a pé à escola, as crianças, igreja, é preciso sim ter lombada. Seria importante se não tivesse, se tivesse uma disciplina com todos os motoristas. Mas, infelizmente, é um mal necessário. Por isso e por essa razão, e o artigo 70 do Código de Trânsito Brasileiro estabelece que o pedestre tem prioridade na faixa de pedestre sempre, em qualquer situação, exceto no caso de semáforo para o pedestre. Então, o que acontece? O pedestre não sabe se atravessa ou não, porque os veículos, quase sempre, ou em algumas vezes, não param nas faixas de pedestre. Então, é preciso, só para concluir, seria necessário que fosse investido um pouco mais no trânsito, na educação do trânsito, porque às vezes as crianças, os deficientes, os idosos, precisam atravessar na faixa de pedestre e as pessoas não têm a coragem de atravessar porque não sabem se o veículo vai parar na faixa de pedestre. Então, portanto, uma cidade que tem 230 mil carros e 113 mil residências, infelizmente, não gostaria, mas precisa de ter lombadas em algumas situações. Muito obrigado, senhor presidente. Mir do Lanche. Nobre presidente, nobres pares, parabéns, Marcos, por esse requerimento, mas infelizmente o que falta no Brasil é a educação. A educação no sentido, principalmente do trânsito pedestre mesmo, você vai para o sul, você pôs a ponta do pé na sarjeta, não precisa nem ter faixa de pedestre, o motorista para você atravessar. E a necessidade de lombada, aqui, que nem o Jorge disse, é um mal necessário mesmo. Até nós fizemos um pedido na época da Avenida Major Levi, que a moça foi atropelada em frente da Citroën, isso que a Érica estava falando, vai ser executado, Érica, depois de um estudo de 1 ano e 2 meses. Foi feito um estudo de 1 ano e 2 meses ali na avenida, com o tráfego e a medição por um radar, não de multa, mas para ver a velocidade, e tem carro que desce a 120 por hora, da Germânica até no posto Oasis, que depois tem um radar de 60 por hora em frente do Bolsão. E, infelizmente, a falta de educação é o que mais pega hoje na nossa cidade. O excesso de carro na rua e também ali na Boa Vista, que é a Praça Nações Unidas, muitos idosos que atravessam a rua. E, infelizmente, é um mal necessário tanto a lombada como a faixa elevada de pedestre. Muito obrigado. Continua a discussão. Eu gostaria, senhor presidente. Com a palavra, vereador Vaguinho. Senhor presidente, nobres pares, parabéns, vereador Marcos Xavier. Se não fizesse o requerimento, eu faria, uma vez que fomos abordados deste assunto. Mas eu gostaria de voltar a falar daquele trecho em que o Cleiton citou, da avenida que eu faço o meu trajeto para a Câmara Municipal diariamente. É engraçado quando a gente perde a inclusão de alguma lombada, a resposta é que vai enviar para estudos técnicos. Ali, como o vereador Cleiton relatou, tem duas, uma faixa elevada acima, outra abaixo e no meio uma faixa de pedestre pintada. É engraçado que o pessoal da técnica esqueceu de verificar que tem a faixa de elevada de pedestre de um lado e do outro lado não tem como o cadeirante passar, porque a guia não está rebaixada. E aí eu fico me perguntando, esses estudos precisam ser melhorados, né? Porque se faz uma faixa elevada acima e abaixo, né, mas não coloque uma guia rebaixada, de que utilização vai ter para um cadeirante daquele local? É lógico que concordo que tem que haver disciplina no trânsito, né, porque senão não haveria a necessidade de radares, lombadas e faixas elevadas. E aí, vereador Mir, semana passada foi aprovado um projeto de lei de minha autoria, do doutor Marcelo Rossi, que vai nos agraciar com a identificação de onde está sendo gasto material de trânsito no município, né? Principalmente com a educação de trânsito. E estudos precisam ser feitos. Aliás, nós estamos aguardando a saída definitiva desse edital de licitação de estudo de mobilidade, que não vai servir somente para lombadas, mas que também vai servir para o nosso sistema de transporte coletivo no município. Estamos ansiosos aguardando esse estudo de mobilidade. Obrigado, senhor presidente. Continue a discussão. Não havendo a executivo. Questão de ordem, senhor presidente.
Questão de ordem, vereador Constância. Senhor presidente, nobres pares, plateia presente, pego o microfone nesse momento para falar do que aconteceu na sexta-feira. Nós tivemos, por 2 ou 3 vezes, eu não lembro, cadê a Ariane? 2 ou 3 vezes, nós tivemos aqui os movimentos populares clamando, porque o senhor prefeito disse no comecinho do mandato dele que ele, em 6 meses, apresentaria uma área. Isso ele falou em cima de um caminhão para todo mundo ouvisse. E os movimentos começaram a articular no meu gabinete. E eu falei, venha nessa casa e nós vamos pedir ao prefeito conversar com vocês, porque eles não estavam conseguindo conversar com o prefeito. Então, eu só levantei para dizer o seguinte, quem manda mesmo são vocês, não adianta. Olha, eu tenho que falar, vocês vieram aqui, e a partir de que vocês vieram aqui, tudo mudou. Quase 2 anos, e agora assinou o decreto dia 31/8. Estou aqui com o decreto na mão agora. Até agora há pouco eu não tinha. Porque saiu no jornal, inclusive, uma página inteira falando sobre isso. Então, eu quero dizer para vocês que essa casa é de vocês. Foi assinado o decreto de desapropriação. Agora, o que nós temos que fazer é acompanhar. Está atrasado, mas dá tempo ainda. Ele disse que vai ser de 2 a 3 anos. Se tivesse começado o ano passado, conforme ele pediu, já estava praticamente aí tudo resolvido. Mas atrasou, infelizmente, vocês não vieram aqui antes, porque também a gente nem sabia, né, como é que estavam as coisas, e a partir de agora, está aqui na minha mão. Depois eu passo para você, Ariane, o decreto que foi assinado dia 31/8. Não é por causa dessa vereadora, não. É porque essa casa é uma casa do povo. E vocês podem procurar qualquer vereador aqui, que ele tem obrigação de atendê-los, de ouvi-los e encaminhar a quem seja prefeito, seja quem for. Vocês têm que aparecer mais nessa casa. Agora, o primeiro passo vocês já deram, vocês conquistaram isso, não foi ninguém, não foi vereadora Constância, não foi nenhum vereador, foram vocês que conquistaram e eu, como instrumento, logicamente, junto com vocês, a gente encheu essa casa e as coisas aconteceram. Então, daqui 2, 3 anos, conforme ele, mas o projeto está na minha mão, né? Vai disponibilizar daqui 2, 3 anos, mas não interessa. A coisa aconteceu. Então, eu estou muito feliz pelo trabalho que vocês fizeram aqui de vir a essa casa. Já está aqui na minha mão, inclusive, está aqui, ó. Ele decreta, o senhor prefeito decreta, fica declarada a utilidade pública para fins de desapropriação por via judicial ou administrativa através abaixo descrita, de propriedade de imobiliária para a Mirim S.A., objeto da matrícula 67767 e número 78555, ambas do 2º cartório de registro de imóveis de Limeira, cujas características, limites, dívidas e confrontação constam nesse projeto. Já está assinado, agora é outra parte, tá? Podem contar com essa vereadora todas as vezes que vocês precisarem. Parabéns para vocês. Vocês conseguiram, pelo menos, que ele assinasse a desapropriação. Parabéns, parabéns. Vereador Helder Eutaquio. Senhor presidente, nobres amigos vereadores, público que se encontra, só me levantei e pedi a questão de ordem para parabenizar. Somos todos deficientes. Foi o 3º ano que foi feito esse evento na praça, onde que esteve presente lá muitos cadeirantes reivindicando seus direitos. No primeiro ano foi quase impossível. Eu acompanhei esses 3 anos. No primeiro ano foi muito difícil de fazer. No segundo ano foi um pouco melhor.
E esse ano deu para perceber, com 3 anos acontecendo esse evento, a população começou a respeitar mais um pouco a vaga dos idosos e dos deficientes. Então, espero que o ano que vem, vamos para o 4º ano, melhore ainda mais. Amanhã, o Robinho, que é o coordenador deles, estará aqui no gabinete. Já fizemos, só falta agora o aval dele, trazer algumas informações. E vamos colocar esse evento no calendário do município. E também aqui fica o agradecimento à Secretaria de Mobilidade Urbana, na pessoa da doutora Vanessa, psicóloga lá, que acompanhou desde o começo, e também o secretário esteve presente. E espero que esse evento e outros que virão sensibilize mais a população e não pare mais na vaga dos deficientes e dos idosos. Isto, quem para na vaga do deficiente ou do idoso, tinha que ter uma multa muito pesada, porque é uma falta de respeito muito grande. Mas fica aqui, mais uma vez, meus parabéns na pessoa do Robinho, a todos os deficientes que estavam presentes lá, que mobilizou a população e foi de uma grande valia este evento. Deste 3º, muitos outros virão. Obrigado, senhor presidente. Questão de ordem, senhor presidente. Uma questão de ordem, vereador Lemão da Jeová Rafá. Senhor presidente, vereadores, público presente, os movimentos populares são legítimos, senhor presidente. Quero parabenizar o Cláudio, a Ariane, o Wagner, que deve estar aqui. São legítimos. Lembro a dificuldade quando meu pai comprou o primeiro terreno, ali na São Cristóvão, e não tínhamos asfalto, comprou meio lote, e fizemos aquela cerca de lasca. Comprar uma lasca, fizemos uma cerca. Meu pai fez um quarto para mim, para minha irmã, para ele e para minha mãe, uma cozinha e uma sala. Mudamos lá em 1965, sem asfalto, com muito sacrifício, trabalhando todo dia até 10 horas da noite na Fumagalli. Isso começou em 1963, e em 1965 conseguimos mudar na nossa casa. Sem portão. E depois, com muita luta, fazer o asfalto, chamou o poder público, chamou a empresa que ia fazer o asfalto, pegamos um carnezinho cada um e tivemos que pagar o asfalto. Muita dificuldade. Então, quando alguém fala, você não andou de ônibus, e andávamos sim de ônibus. A jardineira, que chamava jardineira, que era aquele ônibus bicudinho, parava ali na esquina do bar do senhor Aristides, na antiga igreja São Cristóvão, na rua Professor Otaviano J. Rodrigues, esquina com Alagoas. E nós pegávamos os ônibus ali, comprava uma ficha no bar e colocava lá a ficha. Lembrar que para fazer, e o movimento de vocês são legítimos, querer casa, se o poder público pode fazer, e como está fazendo, e como fez em governos passados, legítimo, vocês estão certos, tem que lutar mesmo. Tem que lutar mesmo. Lembrando, eu estou aqui com a relação dos empreendimentos que aconteceram. O GEADA, de 740 unidades, começou em 2005, que teve início só em 2007, foi entregue a primeira fase em 2010. Demorou 5 anos. A segunda fase, que foi 107 unidades, entregou em 2011. E a terceira fase entregou em 2014. 2005 a 2014. 9 anos. Então, quando eu falei sobre política, sobre ser usado ou ser manipulado, eu não quis menosprezar nenhum lutador para ter a sua moradia, porque eu sei o que é isso. Passei por isso, tivemos que andar de chinelo, de dedo para sair e ir na escola, de conga, de bamba, de quichute, que no final de semana a gente brincava de bola, mas tinha que ir na escola também. Então, é ser usado, ser manipulado. Isso jamais esse vereador e nenhum vereador aqui vai concordar. Vocês estão certos. Se vai demorar 2 anos, mas vai chegar. Não dá para você pegar um terreno e simplesmente lá,
cortar em lote e colocar um monte de gente. Nós temos que ter infraestrutura, tudo legalizado. E vocês sabem da dificuldade de encontrar área. Porque não é só colocar as pessoas. E quando nós falamos da área da União, dos 100 apartamentos, que pode ser colocado lá junto com mais 1.000 apartamentos, é colocar a população de um salário mínimo e meio junto com pessoas que têm posse. É essa a intenção. É nós inserirmos toda a classe junto. Agora, quando a gente pega, vereador Rafael, a gente fala, a casa é cubículo e é pequena mesmo, 40 e poucos metros, 50 metros. Aí você pega esses condomínios de apartamentos de gente de posse, tem 68 metros, vereador. Também é um cubículo. Também é um cubículo. E custa 380 mil. Na rua da casa que eu moro, tem lá 380 mil. Vai comprar um apartamento de 68 metros quadrados, com uma vaga de garagem. Então, tudo tem um custo. Lembrando que 100 lotes, possivelmente bem rápido, lá do Geada e do Simonetti, vão ser retomados pela prefeitura e já vão ser repassados para as pessoas que estão inscritas no programa de lotes urbanizados ou de casa. Então, achar, fazer, eu acho, não existe eu acho. Existe uma coisa solidificada. Se teve uma desapropriação, vai ter o próximo, vai ser uma luta para conseguir mais 500 casas nesses lotes. São todo um trabalho sério. E eu gostaria que vocês que tenham entendido, que tem um prazo. Se vocês pegarem, eu também posso disponibilizar para vocês todos os empreendimentos que teve na cidade e o tempo que demorou cada um. O tempo que demorou cada empreendimento. Não foi em um ano. Geada de 2005, os últimos foram entregues em 2014. 9 anos. E aí, ficar falando, mas tem que ser mais rápido. As mesmas pessoas que falam isso, quando podiam fazer, demorou 9 anos. São 9 anos. Então, cuidado. Existe como disse o vereador Vaguinho, existe o cadastramento, todos vocês foram cadastrados, pessoas que às vezes, a hora que foi lá, já tinha outro cadastro, foi revalidado, foi atualizado, para que vocês não percam a chance de cada um. De novo falar, vereadora Érica, da tranquilidade e do entendimento de vocês. De novo, o Cláudio do movimento, a Ariane, é isso mesmo, o Wagner, é isso mesmo, nós temos que reivindicar, buscar e lutar mesmo. É essa a nossa função, é o que nós precisamos. Estava falando com o coronel agora aqui atrás, me lembro quando saiu o Jardim Morro Azul, tinha uma novela na época, vereadora Mayra, chamava Redenção. Me lembro quando saiu a Vista Alegre, que da São Cristóvão que nós morávamos, dava para ver o bairro lá, porque não tinha quase casa. E era muito longe. Ora, fazer de qualquer jeito não pode ser feito. As coisas públicas não têm a mesma rapidez das coisas privadas. Infelizmente, eu quero comprar um terreno, se eu tenho dinheiro, eu vou lá e compro. Quando é coisa pública, tem que passar por um monte de lei aqui, lei ali. Mas vai ser feito. Vai ser disponibilizado 1.400, 1.500, 1.300 lotes urbanizados, e quem sabe nesses lotes de 1.300, 1.500, as 500 casas, e mais os terrenos que vão ser devolvidos, Antônio Simonetti e Geada. Depois disso, temos que lutar mais. Não vai ser o bastante? Lógico que não vai ser o bastante. Mas que cada um possa compreender, as coisas têm que ser feitas com transparência. Então, se também vocês quiserem, eu disponibilizo cada empreendimento. Antônio Simonetti, 170 unidades, começou em 2001, foi entregue em 2004, 3 anos. 2001, 2, 3 e 4, 4 anos. Bom, lembrando que o Rubi é um projeto Minha Casa Minha Vida do governo federal a cargo da Caixa Econômica Federal.
Mas a prefeitura fez o levantamento de cada... Mas quem pode tirar quem a Caixa aprovou é somente a Caixa. Nós temos que esperar a Caixa agora. Não, ela aprovou todo mundo. Tanto que teve o sorteio de 900 pessoas e mais 900 suplentes. Mas o suplente foi mais de 500 suplentes. Foi tirado dos primeiros 900. Está vazio porque é um processo da Caixa. Você sabe como funciona o processo. Não dá para você chegar lá e falar, você não é mais dono, você passou, você começou a pagar, agora você não é mais dono. Não é assim que funciona. Agora, mas aí não é o lento o governo municipal. Lento são as leis que regem o nosso país, então. Mas lembrando, novamente, o próprio Antônio Simonetti, em 2001, 100 unidades, foi entregue em 2004 e 2005. 4 e 5 anos. Então é assim que funciona, tem que ser a coisa séria. Vamos batalhar para, em vez de 3, você acha que o governo Mário Botion, que termina o mandato em 2020, não gostaria de falar para vocês, eu vou entregar o ano que vem, vou entregar em 2020. Qualquer governo quer fazer a entrega. Mas parabéns. Bom, aí, homem de sapato branco, denúncia. Vai lá, faz a denúncia, o nome da pessoa, qual o apartamento, a denúncia para que a gente possa tomar conta. Obrigado pela atenção de todos e vamos em frente. Lote urbanizado para todos. Sessão está suspensa por 1 minuto. Reaberto. Senhores vereadores, nós vamos ter que suspender a sessão, tem uma sessão solene daqui a pouco, a gente vai ter que suspender. Autorizados querem falar com os vereadores a respeito de um projeto que está na pauta esta noite. Então, eu gostaria que os vereadores fossem até aqui a sala de reunião para se reunir com essas autoridades. Senhor presidente, há uma matéria que necessita ser lida. Pois não? Emenda número 167 ao projeto de resolução número 38/2018. Assunto: o artigo 1º do projeto de resolução 38/2018 passa a vigorar com a seguinte redação. Autoria: José Roberto Bernardo, Mayra Rosana Gama de Araújo, Silva da Costa, Érica Cristina Tanque Moia e Rafael Luiz Pavarini de Camargo. A mesa de diretoras, senhor presidente. Encaminhe-se às comissões competentes. A sessão está suspensa por 10 minutos. A matéria a ser lida, senhor presidente. Pois não. Emenda número 1 ao substitutivo número 32 ao projeto de lei 118/2018. Assunto: artigo 1º. Ficam suprimidos o artigo 3º e seus parágrafos, bem como o artigo 4º e seus parágrafos do substitutivo 32/2018 ao projeto de lei 118/2018. Autoria do vereador Estevão Nogueira. Encaminhe-se às comissões. E esta emenda prejudica o item 7 da pauta. A sessão está... O expediente está encerrado para que o núcleo de cerimonial prepare a mesa para a solenidade de entrega do título de cidadão limeirense ao senhor Antônio Aparecido Catói. Enquanto isso, gostaria de convocar os vereadores para uma reunião com as autoridades na sala de reunião. A sessão está suspensa.